Ser taoísta, para mim, é perceber como se eu fosse parte de um todo. Esse todo não é um todo agressivo, ele é uma grande consciência. E essa consciência, essa centelha, está em mim também. O autoconhecimento das práticas taoístas, antes de eu me iniciar e logo após eu me iniciar, foi permitindo com que eu visse as minhas potencialidades. A minha família, pelas duas partes, ela é católica. Eu fui batizado no catolicismo e essa foi as regras, a tradição da família até a minha adolescência. E na adolescência eu comecei a sentir afinidade pela cultura oriental até conhecer, com uns 15 anos de idade, o taoísmo. E aí eu fiz a minha passagem em 2005, a minha iniciação para o taoísmo. O taoísmo ele é uma tradição religiosa e filosófica chinesa, nascida há 4.000, 5.000 anos. É uma tradição ancestral, então ela é, na verdade, um aglomerado de conhecimentos acumulados na civilização chinesa por muito tempo e por muitas pessoas e que atualmente está chegando em vários países do Ocidente também. Dentro da sua constituição, tem basicamente 3 grandes pilares para a formação do seu pensamento. Um pilar que é o pilar filosófico, que é toda calcada na observação da natureza, dos fenômenos naturais. A partir desse pensamento filosófico, os mestres taoístas também desenvolveram uma série de técnicas que nós chamamos de artes de sabedoria, que servem para que a gente consiga se harmonizar justamente com a natureza e os fenômenos naturais. E a partir dessa grande observação também, os mestres perceberam que a realidade ela é muito mais abrangente do que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente explica. E a partir disso se desenvolve também toda uma visão religiosa, né? No sentido de se religar com esse aspecto misterioso da vida. Lao Tzu, que é um dos grandes patriarcas do taoísmo, ele diz que o homem segue a natureza da terra, a terra segue a natureza do céu, o céu segue a natureza do Tao e o Tao segue a sua própria natureza. Então, o Tao, ele é como se fosse um caos primordial, como se fosse um grande campo energético onde tudo se origina dele. A base do pensamento filosófico taoísta, ele compila a sabedoria de milênios dos mestres taoístas a respeito de todas as transformações do universo sendo provocadas por 2 grandes energias, que são as energias do Yin e do Yang. Tudo que vai para fora, que é rápido, que cresce, é o Yang. Tudo que vai para dentro, que é escuro, que é frio, é o Yin. Então, se a gente observar aquele símbolo, aquele peixinho claro, ele é o Yang. Aquele peixinho escuro é o Yin. E isso a gente vê acontecendo na natureza toda, a todo momento. A crença do taoísta, ela está apoiada sobre alguns pilares, né? São uma tríade, né? Essa tríade, primeiro, diz respeito ao caminho, né? A crença num caminho de vida, né? Formada pelo praticante, formado por algo maior, como um destino, e o ato de caminhar, de se desenvolver. Um outro pilar
é a questão dos mestres, é a questão do aprendizado, do desenvolvimento por meio do legado deixado por pessoas mais experientes. E um outro é as escrituras sagradas. Então, algo que eu por mim mesmo não consigo trilhar sozinho, nem o meu mestre me revelar, mas tem uma série de textos em que você encontra ferramentas para o desenvolvimento pessoal. Quando a gente pensa nas deidades, nas divindades taoístas, então, tem 3 grandes divindades, as principais divindades, as mais elevadas dentro da hierarquia espiritual taoísta. A primeira delas se chama Venerável Senhor Celestial do Princípio Inicial. Essa é a divindade sublime, né? A segunda é o Venerável Senhor Celestial do Tesouro do Espírito. E a terceira é o Venerável Senhor Celestial do Caminho e da Virtude. Essas 3 divindades, elas simbolizam respectivamente o Tao, que é o caminho, a Sagrada Leitura, que são os textos sagrados, e o Mestre. Então essa tríade também é fundamental no apoio do nosso caminho de transformação espiritual. Eu já conheci o taoísmo pelas suas práticas, que foram as práticas corporais de saúde. E essas práticas, muito rapidamente, me fizeram entender que eu tinha uma concepção, né, de corpo, de ser humano, de como eu vivia nesse mundo. E essas práticas, o primeiro que elas trazem a você é que você feche os olhos e sinta a sua respiração e possa se perceber. Então, o que essas práticas foram me trazendo foi uma outra compreensão de conexão comigo, com o universo e com todas as coisas. E essa concepção de religião nunca se fez muito presente na minha vida. Então, o taoísmo me traz essa presença muito mais em forma de conexão e do sentido original da palavra, de religar-se. Troca o peso do outro lado. Tradicionalmente, dentro do taoísmo, a gente tem várias artes taoístas. Uma delas é as forças oraculares. Então, foi criado ao longo da história do taoísmo muitas ferramentas oraculares. Tem oráculos que são mais do céu, tem uns que são mais do destino, tem uns que são mais da terra, né? Do céu a gente tem vários sistemas de astrologia. Dentro do destino a gente tem o I Ching, que é o Tratado das Transformações, que ele geralmente é conhecido por jogar as moedinhas, mas a gente também tem o Chimendunjá, que também parece muito como se fosse os búzios do candomblé. E a gente tem na Terra principalmente o Feng Shui, o Feng Shui, né? Então, é uma observação oracular dos movimentos da energia na Terra, né? A gente tem também tipos de artes ligadas com as expressões humanas para as divindades e para a natureza, né? Então, várias canções, vários mantras, várias formas de você se comunicar com as divindades. A gente tem também as artes corporais, que são as mais famosas dentro do taoísmo. Então, a gente tem as artes marciais, que é o Tai Chi Chuan. A gente tem o Qigong, vários tipos de exercícios corporais ligados à respiração, que vão trabalhar a nossa energia interna. A gente tem vários tipos de meditação, então tem desde meditação com foco na respiração, meditação com visualizações, meditação direto no vazio. Então, são ferramentas e artes do corpo, do destino e da mente e do espírito. São vários tipos de arte. Eu era uma pessoa profundamente lógica, aceitava só o que a lógica indicava. No momento que eu conheci tudo isso, e foi importante ter vindo isso nesse momento da minha vida, porque de repente
quando você parecia, já fiz de tudo, já vi de tudo, já trabalhei em diversas empresas, etc. De repente você fala, tem um caminho completamente novo que eu não explorava, que era o da espiritualidade. E a espiritualidade faz com que você passe a ter como objetivo tentar ser uma pessoa espiritualmente mais elevada. Então, se mudou meu objetivo principal, eu posso dizer que mudou toda a minha vida. Porque eu não tinha esse objetivo. E passei a ter, e hoje tudo que eu faço, eu penso muito nisso. Será que isso aqui vai me ajudar a me elevar espiritualmente? Será que isso vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais importante? Quem está praticando as técnicas de Qigong, quem está praticando Tai Chi Chuan, as pessoas que estão exercendo alguma função, trabalhando com técnicas da medicina chinesa, todas elas estão praticando algo do taoísmo. Dentro da medicina chinesa, a gente tem a acupuntura, que é praticamente uma das mais conhecidas. A gente tem a moxa, que é o uso de calor. A gente tem o uso de ervas, a fitoterapia chinesa. A gente tem o uso de talismãs, o uso de magia para lidar também com a saúde. Você tem massagem, tuiná, vários tipos de manobra também de massagem. Quanto mais centrado você está, quanto mais tranquilo e mais equilibrado está o seu espírito, melhor fluem essas técnicas também. Né? E tudo isso, melhorando a energia, melhorando o meu centro, o meu equilíbrio, melhorando a qualidade da minha mente, eu tendo a estabelecer relações muito mais harmônicas com as pessoas que estão ao meu redor, com os ambientes que eu frequento. Né? E através de uma relação mais harmônica, a vida também fica mais simples, com menos conflito, com menos desgaste. Sobra mais energia para eu voltar para o meu trabalho espiritual e continuar me desenvolvendo para aprimorar cada vez mais este ser. Dentro da tradição, a gente enxerga um caminho que é inferior, um caminho que é mediano e um caminho que é superior. Não quer dizer que tem uma hierarquia de qualidade, só quer dizer que eles ocupam fronteiras diferentes. No caminho inferior, você tem a questão da doação, das práticas, de você se doar e fazer o bem, e por aí você vai tendo um refinamento de consciência e vai se desenvolvendo espiritualmente. O mediano estaria a ver com a devoção, com você, por exemplo, se tornar um sacerdote, de você cultuar as imagens, de você fazer os rituais. E o superior, aí seria a questão da alquimia taoísta, da meditação, dos exercícios de alquimia, por si só você refinar a sua consciência. Esse é praticamente o caminho mais difícil de você alcançar, por isso que os resultados são bem superiores, né? Você pode, a exemplo de muitos mestres ascensionados, se tornar um ser iluminado por meio da dedicação da sua consciência a esse caminho superior. Assim como alguém decide fazer direito, assim como alguém decide fazer medicina, o autoconhecimento das práticas taoístas, antes de eu me iniciar e logo após eu me iniciar, foi permitindo com que eu visse as minhas potencialidades. Então foi uma escolha muito natural. Foi bem acolhida até pela família, foi acolhida pelos amigos. Hoje eu não me vejo não taoísta, não me vejo não fazendo as coisas que eu faço. Então, eu diria que foi muito natural de acordo com os meus talentos. Dentro da tradição taoísta, existem 3 livros que são considerados as 3 obras do mistério. O primeiro deles é o I Ching, ou I Ching, que é o livro das mutações, né?
O segundo é o Tao Te Ching, o Livro do Caminho e da Virtude. E o terceiro é o Nan Hua Jing, que é o Livro da Flor do Sul. Esses 3 livros eles são comparados com a imagem de uma árvore. Pensando nessa árvore como sendo a grande conexão entre o céu e a terra, nutrindo a vida, o I Ching, então, é o caminho que nos permite penetrar na região do mistério, que é a região da raiz. Abaixo da terra a gente não vê. O Tao Te Ching é o livro do caminho e da virtude. Ele é um grande código de ética, né, espiritual do taoísmo. E a terceira obra, que é a obra do Nan Hua Jing, ou o Livro da Flor do Sul, esse livro ele nos incita, né, a partir da compreensão das leis, das transformações, a partir da aplicação desse conhecimento na nossa vida cotidiana, a gente não pare por aí. A copa, ela fala da parte da árvore que penetra no céu. Então, a partir dessa construção básica da virtude, a gente deveria usar isso como uma base para que a gente possa penetrar também nos universos misteriosos e sutis do céu, da transcendência espiritual. O altar taoísta ele é muito vasto, ele é muito diferente de cada linhagem, ele é muito diferente de praticante para praticante. A gente tem muitas divindades e cada uma simboliza uma expressão, uma energia da natureza. Os altares dentro da tradição taoísta, eles são ferramentas muito importantes. O altar é um local onde você instala alguns elementos que fazem menção ao sagrado. Mas não é só isso. Vários dos elementos que fazem parte do altar, eles recebem um tipo de sagração espiritual por parte dos sacerdotes. E aí o seu altar ele vira então um centro de convergência de forças espirituais, que através das nossas práticas, fazendo as canções, fazendo as oferendas, fazendo a prática de mantras, fazendo a meditação, o que vai acontecendo é que a gente vai fortalecendo cada vez mais a energia desse altar. A gente vai ancorando, a gente vai enraizando essa energia espiritual no altar. E a força espiritual enraizada no altar, ela cresce, ela se desenvolve. Esse altar ele funciona como se fosse uma grande janela que nos conecta com essas forças espirituais. Então, todo o altar, quando ele é assentado, ele deve receber sempre doações do céu, o nosso sopro e o incenso, ou as canções, as doações da terra, né, como grãos, como frutas, como outros tipos de alimento, e da água, com chá, com a própria água. Para a gente nascer, a gente recebe uma informação, uma carga de energia, de substância que vem do pai e outra que vem da mãe. Elas se unem para formar a semente de um novo ser. Além disso, além das substâncias físicas, eu também constantemente estou captando energias sutis do ambiente. Então, todos esses vários elementos, os elementos mais materiais, físicos, eles se integram de uma maneira dinâmica para manter a vida. Junto a isso é agregado também uma energia sutil e também os elementos espirituais que vão dar a luz da nossa consciência. Quando a gente morre, o que acontece? O que acontece é que esses vários elementos que estão integrados, eles se dispersam. Os elementos espirituais, eles voltam para a sua natureza, os elementos energéticos, eles se dispersam no ambiente e os nossos componentes físicos, materiais, eles também se desintegram e a gente vira pó, volta para a Terra. Tá? Então, a morte, numa primeira observação dentro do taoísmo, é um estado de desintegração de algo que esteve integrado como um ser vivo. Com essas práticas de meditação e de alquimia, você chega num estágio em que, ao essa casca perecer, ele vai liberar um espírito que ele não vai se dispersar imediatamente no ato da morte, ou não vai ser pequeno ou apegado a tal ponto que você reencarne em alguma coisa do mesmo nível, por exemplo, que você deixou, ou até menor. Você, na verdade, tem como objetivo gerar um campo magnético autônomo que vague para onde queira, se manifeste quando queira,
e vire, né, como a gente se inspira numa divindade ascensionada, como muitos mestres de alquimia, né? Então, a imortalidade está muito presente dentro da cultura taoísta. Eu, quando comecei essas práticas, não estava bem de saúde. E emocionalmente, a gente se desequilibra e encontra o equilíbrio o tempo inteiro. Então, diariamente, essas práticas ajudam com que eu possa estar em maior equilíbrio comigo e assim na relação com a minha família. Então, o taoísmo também traz essa concepção de que é a partir da minha transformação e do meu equilíbrio que eu consigo contribuir com o mundo que eu estou. Quanto mais equilibrado eu estou, quanto melhor eu estiver, melhor vai ser a minha relação com o mundo. E essa pode ser a minha grande contribuição. Todas as minhas ações, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, ele vai ser uma ação de contribuição e de nutrição, e não de destruição. Tem 3 conceitos que chamam de 3 tesouros no taoísmo, que eu não tinha consciência, mas não aplicava muito bem, que são maneiras de você encarar a vida. Uma delas é amorosidade. O que é isso? Olhar para as pessoas sempre com uma certa amorosidade. Mesmo que a pessoa tenha feito algum mal feito, alguma coisa errada, alguma coisa que você não concorde, você olhar para ela com amorosidade, porque ali tem um ser humano, e esse ser humano, ele tem dentro dele essa possibilidade de se elevar espiritualmente. A outra é a simplicidade. Então você começa a ver que às vezes a simplicidade, buscar o mais simples, pode te dar soluções mais interessantes e faz com que a vida role melhor, de forma mais natural. É muito importante no taoísmo a naturalidade. E a terceira é a humildade. Isso é, nunca tentar se comparar, olha, tem que ser melhor que os outros, ou algum vizinho diz que tem isso, eu também vou. Não. É a humildade de você saber que você tem o seu caminho. Você segue o seu caminho numa boa, sem procurar essas comparações que a pessoa não humilde vai acabar tendo. Eu me sinto em harmonia, porque, na verdade, dentro do caminho taoísta, a gente não enfatiza tanto as diferenças e as hierarquias. Então, eu me coloco muito próximo do pessoal que vem, né? E é muito natural para mim a posição, a função, o exercício dessa atividade. Eu gosto muito de dar aulas, eu gosto muito de dar palestra, gosto muito das práticas taoístas e as pessoas que vêm aqui compartilham dessa apreciação. Na verdade, é um caminho onde, assim como o nosso mestre compartilhou o que ele recebeu de precioso com inúmeras pessoas, e eu fui uma desses abençoados, né, que recebeu um monte de ensinamentos do mestre Shen e de outros grandes mestres, vejo no meu caminho uma maneira também de dar continuidade a isso, de continuar mantendo vivo esse ensinamento, distribuindo para quem tiver interesse de trilhar esse caminho, com humildade e com naturalidade. Ser taoísta, para mim, é estar em sintonia com este mundo, com essa natureza. É conseguir olhar o céu e perceber os movimentos dele, perceber que esses movimentos estão em mim, perceber como se eu fosse parte de um todo. Esse todo, ele não é um todo agressivo, cruel, não é um todo sem espírito, ele é uma grande consciência. E essa consciência, essa centelha, está em mim também. Então, ser taoísta, para mim, é seguir a natureza conforme o seu fluxo. É me sentir parte, me sentir um ser pertencente dentro dessa consciência maior. E daí vem um amor, vem uma capacidade de eu enxergar o outro, de eu me relacionar de uma forma mais harmônica com o outro e daí alcançar longevidade, alcançar saúde, alcançar assim, os resultados de uma experiência de vida plena, não vazia ou superficial ou agregada a coisas que não fazem parte do meu caminho.